Olá a todos, eu sou Ícaro Decan, sou terapeuta holístico, terapeuta do pêndulo hebreu. E hoje eu quero falar com vocês aqui um pouco a respeito desse assunto riquíssimo, seja para o estudo da Kabbalah, seja para o estudo do hebraico, seja para fins de conhecimento, seja para fins de terapia com o pêndulo hebreu, que é a árvore da vida, que nós podemos chamar, neste caso, de árvore da vida cabalística. Hoje nós vamos entender aqui nesse estudo o que significa a árvore da vida, qual a sua origem e como o seu estudo e o seu conhecimento pode ser aplicado na nossa vida e na nossa prática diária para fins de uma vida mais feliz, uma vida mais abrangente. Então vamos começar através deste versículo da Bíblia hebraica, que está no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui eu trago a tradução do original, do hebraico, que fica numa forma mais erudita, o versículo 1, o capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, assim pode ser traduzido. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto em hebraico, que está na próxima linha, ele é lido da direita para a esquerda, mas a transcrição ou a transliteração é lida da esquerda para a direita. Então vamos fazer a nossa leitura. O texto diz assim: Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu. Vamos fazer mais uma vez para a fixação. Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu. Essa palavra Adam, que é a tradução, que na tradução foi traduzido como Adão, entende-se que é o primeiro homem é Adão, mas no texto hebraico, no texto bíblico, Adam é o homem, o ser que foi criado à imagem e semelhança divina através do barro, através da terra. Então, essa palavra Adam significa o homem ou o ser que foi criado a partir do barro. Então, vamos entender um pouco a árvore da vida, Etz Hayim. Esta árvore da vida, que ela chegou até nós através do estudo dos cabalistas do primeiro e segundo século, ela é uma representação alegórica desses atributos divinos que foram insuflados no ser humano através do sopro divino. Quando Deus sopra neste homem criado, neste Adão, quando ele recebe este sopro divino, ele recebe então todos os atributos divinos necessários para uma vida plena, uma vida de êxito. Então todos os atributos estão presentes no ser humano. Então esta árvore cabalística, ela é simplesmente uma representação alegórica desses atributos que nós vamos fazer o estudo aqui hoje, nós juntos. Ela pode ter outros formatos, como este formato, mas, no entanto, ela é composta de 10 esferas ou 10 sefirotes. Então, para fins de fixação, vamos entender que a árvore da vida, a Etz Hayim, é a representação alegórica cabalística do ser humano que foi criado através da terra pelas mãos do Criador. Ela é composta de 10 esferas que são atributos divinos presentes no ser humano. Essas 10 esferas, ou aspectos, ou atributos, elas estão conectadas ou interligadas através de 22 caminhos, que somados às 10 esferas, vão somar um total de 32 partes ou 32 elementos da árvore cabalística. Mas, como é uma árvore muito complexa, nós podemos fazer um estudo dela por partes. Então, ela pode ser analisada dividindo-a em 4 partes ou 4 mundos. Mas ela também pode ser estudada através dos pilares que nós vamos ver mais adiante. Então, isso significa que todo ser humano possui todos os aspectos necessários para uma vida plena e para alcançar o êxito na sua existência terrena. O não entendimento ou a não aplicação
positiva desses atributos leva o ser humano ao descaminho. Então, essa daqui é uma representação alegórica da divisão da árvore em 4 mundos, que é o primeiro mundo, o mundo da cabeça, que é o mundo da emanação, representado pelas 3 primeiras esferas. O segundo é o mundo da criação, representada pelas próximas 3 esferas. O mundo da formação e o mundo da manifestação. Então, esses 4 mundos eles são assim divididos. As 3 esferas superiores são o mundo da emanação, chamado de Atzilut, que se manifesta com a tríade das raízes pessoais de cada ser humano. E ele é composto das esferas Keter, Chokhmah e Binah. O mundo da criação, o Beriah, ele se manifesta com a tríade da ética e da consciência moral. E é composto pelas esferas Chesed, Gevurah e Tiferet. O mundo da formação, que é o mundo de Yetzirah, ele é representado como o temperamento e o espírito, como se fosse a personalidade. E é composto pelas esferas Netzach, Hod e Yesod. O mundo da ação, Asiá, ele é governado pelos nossos aspectos mais terrenos, mundanos, humanos. E nesse mundo se manifesta a esfera Malchut. Então aqui é a representação alegórica da árvore com os seus 3 pilares de sustentação. Então essas colunas elas se dividem dessa seguinte forma. O pilar do equilíbrio, que é a coluna central, que vai de Keter a Malchut. O pilar da austeridade, que é a coluna da esquerda, que representa o aspecto frio, o aspecto passivo, o aspecto da retração, o aspecto feminino da manifestação. E o pilar da direita, o pilar da misericórdia, ele representa o aspecto masculino, quente, ativo, a expansão. Mas isso que fique bem claro, que é uma representação alegórica arquetípica. E vamos entender um pouco agora sobre a Kabbalah. A Kabbalah, ou Kabbalah, né, como se pronuncia em português, não faz diferença a pronúncia, desde que você entenda o conceito. Você pode falar Kabbalah, você pode falar Kabbalah, isso não faz diferença. Então a palavra Kabbalah no hebraico significa tradição ou recebimento de alguma coisa. Mas para fins didáticos, a gente entende que a Kabbalah é a mística judaica. Existe um livro, que é o livro da formação, que é chamado de Sefer Yetzirah. Ele é um tratado sobre a origem do universo e da humanidade. Neste livro, Hashem, ou Elohim, ou Adonai, que é a forma como se pronuncia o nome do Eterno, porque o seu nome realmente é impronunciável, ele criou o universo por meio de 32 caminhos de sabedoria, que correspondem essencialmente aos 10 números, que na linguagem cabalística são as 10 esferas, ou as 10 sefirot da árvore da vida, e as 22 letras do alfabeto hebraico, que nós já falamos em alguma outra ocasião. Então vamos agora fazer um estudo específico do significado de cada uma dessas esferas ou de cada uma dessas sefirotes, que são os atributos divinos presentes no ser humano. Então a primeira esfera que fica no topo, na cabeça, é a esfera Keter, ou Keter. A pronúncia correta é Keter e não Keter, como alguns pronunciam em português, porque no hebraico não existe essa letra E aberta. Então se pronuncia Keter. Ela se posiciona na posição 1, no topo do pilar central, e o seu significado, ou a sua tradução, poderia ser traduzida por coroa. Com o que ela se relaciona a essa sefirá? Ela se relaciona com a essência, com a fonte, com a gênese, com a origem de tudo. É Deus, a causa primeira, a vontade divina, que se manifesta do nada absoluto. Então a primeira manifestação, a manifestação primeira é Deus. Então ela representa essa energia primeira ou primordial.
representa a perfeição absoluta da divindade. E desta primeira esfera surge toda a energia criativa, surge o Big Bang, surge a criação, que desce por todas as demais esferas até atingir o plano físico ou o plano da manifestação em Malhut, que nós vamos estudar mais adiante. Então, qual o significado positivo, ou o sentido, ou o atributo positivo desta Sefirá? Como ela representa o absoluto, a divindade, Deus, então quando a pessoa ela vive esse atributo na sua forma positiva, ela se sente una com Deus, ela se sente una com a essência, com o todo, ela se sente integrada ao universo e ao seu propósito. Quando ela vive essa esfera no seu sentido negativo, então a pessoa se sente isolada, ela se sente um indivíduo isolada, alheia a tudo. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que esse atributo é o atributo da conexão ou da separação, dependendo de como a pessoa está vivendo esse atributo naquele momento. A segunda esfera, ou a segunda sefirá, é a esfera Chokhmah. Chokhmah. Essa é a pronúncia. Com essa primeira letra arranhada na garganta de forma forte. Chokhmah. Ela se posiciona ela fica na posição 2, que é no topo do pilar direito da árvore cabalística. E seu significado em hebraico é sabedoria. Poderíamos traduzir por sabedoria. Ela se relaciona com a energia masculina, com a energia ativa, criativa, a manifestação. Ela é a fonte da energia pura, todo o poder universal, mas que não é capaz de se materializar. Ele é uma força iniciática. Então, nessa esfera é possível perceber o conhecimento como uma sabedoria que envolve as grandes descobertas da humanidade, porque ela é uma sabedoria iniciática, uma sabedoria que vem direta da fonte. Podemos dizer que quando a pessoa vive esse atributo no seu aspecto positivo, a pessoa ela dá preferência à lógica, ela tem grande capacidade de raciocínio, ela experimenta revelações de fundo misterioso, ela tem momentos de atenção plena, que hoje em dia é chamado de mindfulness, ou então iluminação. Então ela sabe porque sabe. Ela sabe, mas ela não sabe por que ela sabe. Então é uma espécie de uma sabedoria de intuição, mas ela tem certeza desse conhecimento. Quando a pessoa vive esse atributo no seu aspecto negativo, a pessoa ela é uma pessoa irrefletida, inconsciente, arrogante, ignorante, despreza o conhecimento estruturado, pode cair nas improvisações em demasia, porque prefere reagir aos acontecimentos sem reflexão. Então, esse atributo, esta Sefirá, a Chokhmah, ela está associada à sabedoria e à forma como a pessoa utiliza essa sabedoria. A terceira esfera é a esfera Binah. Essa pronúncia é mais simples. Binah. Ela se posiciona no topo do pilar da esquerda. O seu significado em hebraico é inteligência ou compreensão. Ela está relacionada ao aspecto feminino da divindade, ou o atributo feminino, ou o atributo arquetípico feminino da divindade, que através da compreensão aplica a sabedoria acumulada. Binah é quem desenvolve as ideias e lhes dá forma, que as esclarece, que as elabora e que as desenvolve. Então, Binah é a compreensão, é o entendimento através do aprendizado. Então, diferentemente da esfera Chokhmah, que é o conhecimento iniciático, a Binah é a aplicação deste conhecimento de forma lógica, de forma estruturada. Quando a pessoa vive o aspecto de Binah no seu sentido positivo, ela presta atenção, ela contém os seus impulsos para primeiro analisar os fatos, as informações, à luz das suas experiências. Busca esclarecer as ideias
para as ações que vão ser tomadas a partir de então. Então podemos dizer que o significado positivo de Binah é a reflexão. Quando a pessoa vive o aspecto desta sefirá no sentido negativo, a pessoa é inteligente, mas ela é irrefletida. Não estabelece limites, não leva em consideração as experiências interiores, não se dá ao trabalho de analisar e refletir e se deixa levar pelo impulso e pela tolice, pela certeza do seu conhecimento. Então, aqui na esfera Binah, nós estamos tratando do conhecimento estruturado através do aprendizado. Essa esfera que não tem posição, não tem número, ou nós podemos dizer que ela tem a posição 0 ou a posição 11, é a Sefirá Da'at. Da'at. O seu significado em hebraico é saber ou conhecer. Mas é o conhecimento do oculto, tanto que essa esfera ela não é uma esfera visível dentro da árvore, ela é uma pseudoesfera. Ela se relaciona também com o conhecimento, mas é o conhecimento da maçã da árvore, o conhecimento proibido. Essa esfera ela não é uma esfera porque ela pertence, e também ela nem pertence a esses atributos da alma, porque muitas pessoas sequer têm o conhecimento dessa esfera ou desse atributo. E ela está localizada abaixo do binônimo Chokhmah Binah, que é o conhecimento e a estrutura do conhecimento. Ela se relaciona ao conhecimento que requer uma experiência mais espiritual ou experiencial, de você viver essa experiência no plano espiritual e que se traduz no nível de consciência de cada um. Então, Da'at é o resultado de tudo que você aprende, mas num nível mais elevado ou espiritualizado, que não é todos que possuem este tipo de conhecimento, não são todas as pessoas. Então, quando a pessoa ela vive esse atributo no seu sentido positivo, a pessoa está desapegada, com total confiança no futuro. Confia na intuição, nos céus, nos deuses e no mistério da vida. Mas quando a pessoa ela vive esse atributo no sentido negativo, ela é medrosa, apática, isolada, inerte e não acredita em absolutamente nenhum milagre na vida. Então, a Sefirá, ou a esfera da Ati, ela trata do conhecimento do oculto ou do conhecimento do que não é óbvio. Então, quando nós estudamos essas três esferas, nós estamos falando da tríade da criação ou das sefirotes intelectuais, porque todas elas se relacionam ao conhecimento, seja o conhecimento da sabedoria ou seja o conhecimento do oculto. A quarta sefirá, que é a sefirá Chesed, ela fica na parte central da coluna da direita. E é ela que dá o nome do pilar da misericórdia. Porque o significado de Chesed em hebraico é bondade, misericórdia, benevolência ou algo relacionado ao bem. Ela se relaciona ao desejo de compartilhar incondicionalmente. Chesed se relaciona com o amor e com a bondade, mas este amor ágape, que é uma palavra grega que se pode traduzir por caridade ou comunhão. Então, este amor é o amor universal, que são as energias expansivas. No caso do amor, é o amor para com todos os seres da criação. Então, Chesed é a bondade, ou é o atributo da bondade no ser humano. Então, quando a pessoa vive esse atributo no sentido positivo, ela é afetuosa, amorosa, benevolente, motivada pelo desejo de compartilhar o que possui, principalmente dentro de si. São pessoas prósperas, pacíficas, altruístas e que realizam obras de misericórdia. Gostam de tudo de bom na vida e compartilham porque são pessoas muito grandes. Quando a pessoa vive ou ela está em déficit com essa
Sefirah Chesed, ela experimenta sentimentos de ódio, de ciúme, possessão, mesquinhez, força situações, são hipócritas, gulosas, glutonas e muitas vezes esbanjadoras. Então, quando nós tratamos o aspecto ou o atributo de Chesed, nós estamos tratando da capacidade do ser humano de dar ou de doar. A contraposição da esfera Chesed é a quinta esfera, Gevurah. Ou também algumas pessoas pronunciam Geburah, que não faz diferença. Porque a letra Bet e a letra Vet, elas se confundem. E elas só têm diferença por um ponto que se chama Dagesh dentro da letra. Então, tanto faz você pronunciar Geburah ou Gevurah, está correto. O significado de Gevurah em hebraico é severidade, ou podemos chamar de resistência, porque ela está relacionada com o princípio restritivo e destrutivo do ser humano, os limites que o ser humano se impõe que impedem a expansão. Refere-se aos limites que estabelecemos como normas de comportamento, como moral, ética, o contrato social, os códigos de etiqueta, entre outros, que nos permitem fazer julgamentos morais sobre o que fazemos. Então, nós podemos perceber que a árvore da vida ela está em perfeito equilíbrio. Porque ao mesmo tempo em que você tem uma esfera, que é a esfera Chesed, que é a esfera da bondade, que é da benevolência ou da prodigalidade, você tem a sua contraposição em Gevurah, que é a restrição ou limite. Então, por isso que a gente entende que quando a pessoa ela é uma pessoa mesquinha, austera, ela está vivendo a Sefirah Chesed da bondade no sentido negativo. E não com uma espécie assim, com uma espécie de reforçamento de Gevurah, que é realmente esse aspecto da retenção. Então, a árvore da vida, ela possui os dois aspectos porque quando eles se contrapõem, eles criam o equilíbrio. Então vamos entender um pouco sobre a Gevurah. Quando a pessoa ela vive o aspecto da Gevurah no seu sentido positivo, ela é capaz de estabelecer os limites razoáveis e desejáveis na sua vida para mantê-la em equilíbrio. Por outro lado, essa esfera dá à pessoa a capacidade de permanecer firme em suas decisões, seja por conta da moral e da ética. Mas quando ela vive essa esfera no sentido negativo, essa energia gera muita rigidez e inflexão, e a pessoa ela se torna severa e que não deixam passar nada, não são indulgentes, são intransigentes e intolerantes. Então, neste caso, o estudo da esfera Gevurah é realmente o estudo da questão dos limites que o ser humano tem que ter na vida. A próxima Sefirah é a sexta Sefirah, a Tiferet. Tiferet. Ela fica na parte central da árvore da vida. E seu significado poderia ser traduzido por beleza. Então a Tiferet ela se refere aos ideais elevados e ela é o centro da individualidade e ela é o equilíbrio da árvore da vida, porque ela se localiza no centro da árvore, então, portanto, ela representa o eu interior de cada um. Quando a pessoa ela vive o sentido positivo da Tiferet, ela vive em contato com o seu eu superior, o seu eu interior ou o seu Deus interior. A pessoa se reconhece, tem consciência das suas forças, das suas fraquezas, as aceita e trabalha essas forças para aumentar e tentar reverter os seus pontos fracos como espaço de oportunidade. Quando a pessoa vive o sentido negativo dessa Sefirah, ela não se aceita, ela é uma pessoa insatisfeita, ela se sente insatisfeita com quem ela é e com o que ela veio para fazer e o que ela veio para aprender e praticar nessa vida. Então ela não tem consciência de quem ela é. Quando você percebe uma pessoa que está perdida, é porque ela perdeu a sua conexão
com a sua Tiferet. Então, o atributo da Sefirah Tiferet é a essência interior e a beleza interior de cada ser humano. A sétima esfera da árvore da vida é a Netzach. Netzach, com esse R gutural no final. O seu significado ou a sua tradução poderia ser traduzida por vitória. Ela se relaciona com a coragem capaz de agir. Essa esfera é chamada vitória porque se refere às principais qualidades, perseverança e determinação. Quem persevera nos seus objetivos, ela alcança a vitória. Netzach representa uma série de energias que servem de combustível para a ação ou para a atitude. Quando a pessoa ela está vivendo a Tiferet no seu sentido positivo, ela mostra coragem e entusiasmo. Ela é confiante, ela é positiva, ela é apaixonada, ela se entrega intensamente a tudo o que ela vai fazer. Mas quando ela está vivendo a Tiferet no seu sentido negativo, ela é tomada pela inatividade. Ela pode ter uma atitude negativa em relação à vida, desiste facilmente perante a primeira adversidade e contratempos. Então são pessoas que jogam a toalha na primeira oportunidade. Então, quando nós estamos tratando desse atributo na árvore da vida, nós estamos falando sobre o impulso ou a vontade de fazer para alcançar o seu objetivo. A próxima esfera que contrapõe a esfera Netzach, a sétima Sefirah, é a Sefirah Hod. Hod. Ela fica na 8ª posição, na parte inferior da coluna da esquerda. Ela se relaciona com o nível mental. O seu significado em hebraico, ele pode ser traduzido como verdade, mas ele também pode ser traduzido por ponderação ou reverberação, que seria um significado mais oportuno para essa sefirá, porque ela se relaciona com o nível mental, com a reflexão racional e analítica. Nessa esfera se encontra o nível mental concreto e o raciocínio está associada à capacidade de abstrair, conceituar e raciocinar. Em contraposição com a esfera Netzach, que é o impulso que só vai para frente, a esfera Hod é o impulso do pêndulo, que vai para frente e para trás, que vai para frente e para trás. Então, por isso nós podemos traduzi-la por reverberação, porque ela não vai só para frente, ela mede todos os pontos e os contrapontos antes de tomar uma decisão ou de tomar uma atitude. Por isso, ela é a esfera do equilíbrio de Netzach. Quando ela está no seu sentido positivo, os pensamentos precedem a realidade física construída. São pessoas serenas, cujos percursos são mais lentos, porém mais seguros. São pessoas práticas com grande habilidade de comunicação e de entender o processo. Quando a pessoa vive a esfera Hod no sentido negativo, ela vive uma realidade uma irrealidade distorcida da realidade. É irracional, é fria, vive apenas no nível mental, mas também pode se tornar uma pessoa muito manipuladora para alcançar os seus objetivos. Então, quando nós estamos tratando da Sefirah Hod, nós estamos falando da ponderação. A 9ª Sefirah da árvore é a Sefirah Yesod. Yesod, que o seu significado em hebraico é fundamento, e nós podemos traduzir como o ego. Refere-se ao centro da personalidade, que é o ego. A personalidade que é construída desde a infância, desde a primeira
desde o seu primeiro entendimento de que a pessoa é um ser. Nessa esfera estão contidas as emoções superiores e inferiores. Aqui é possível encontrar o que é chamado de psiquismo, bem como os sonhos ou a irrealidade. Nessa sefirá se formam as imagens que serão a base da realidade física. Da mesma forma, a personalidade está contida e construída nessa esfera. Então, a contraposição da Yesod é a esfera que fica logo acima, que é a esfera Tiferet, que é o eu superior. Então, nós entendemos que abaixo do eu superior, poderemos entender que é o eu inferior, que é o ego de cada um. Então, quando a pessoa vive essa esfera no seu sentido positivo, ela tem clareza sobre quem ela é e o que ela quer nessa vida. São pessoas autênticas que não têm medo de mostrar quem elas são, onde quer que seja. Quando a pessoa vive essa sefirá no sentido negativo, a pessoa pode ter um sentimento de individualidade muito acentuado, onde está por um lado e o resto da humanidade por outro. São pessoas que se sentem únicas, que tendem à comparação e, portanto, são suscetíveis à frustração, à inveja e ao desprezo, porque ela não tem consciência da sua própria unidade. Então, nesta esfera Yesod, nós estamos tratando literalmente das questões da personalidade ou da identificação da personalidade. E a última esfera da árvore da vida é a esfera Malchut. Malchut. Algumas pessoas pronunciam Malkut, que seria uma vocalização em português, mas se tiver dentro de um contexto, a pessoa pode entender. Mas a pronúncia correta dessa sefirá é Malchut. Malchut. Que o seu significado em hebraico é reino. Ela se refere ao mundo físico. Essa esfera está principalmente relacionada ao corpo e aos aspectos mundanos e comuns da existência. Então ela representa o mundo dos 4 elementos tradicionais. Aqui é a materialização e a matéria. Quando a pessoa vive essa esfera no seu sentido positivo, ela tem um alto grau de sofisticação e realização. A pessoa é bem-sucedida, motivada, animada e aproveita a vida intensamente. Quando a pessoa está vivendo esse atributo no sentido negativo, ela é insatisfeita, frustrada, incapaz de realizar, de atingir os objetivos. Pode haver desmotivação, cansaço para a vida. Além disso, o desequilíbrio pode ser manifestado com um apego excessivo aos bens materiais. Então, na esfera Malchut, nós tratamos da questão da matéria ou da materialidade. O que nós podemos entender a respeito desse estudo? Que todas as pessoas possuem todos os atributos divinos que se interrelacionam entre si. A relação entre cada uma dessas sefirotes ou atributos se dá por meio do estudo dos caminhos. Então, para o aprofundamento do estudo da árvore da vida, é necessário passar ao estudo da interação entre as sefirotes e os caminhos, que nós vamos fazer oportunamente em uma outra ocasião, porque é um estudo muito mais aprofundado. Mas hoje nós conseguimos compreender que a árvore da vida, ela concede ao ser humano o estudo de todos os seus atributos e de todos os aspectos da sua personalidade. Então hoje, como esse era um estudo de aprofundamento, eu vou deixando aqui os meus contatos para aqueles que quiserem saber um pouco mais a respeito dos estudos holísticos, a respeito do pêndulo hebreu, a respeito do curso de formação do pêndulo hebreu, onde nós fazemos a aplicação e o estudo mais aprofundado da árvore da vida dentro de uma prática terapêutica. Então, como este era um vídeo de conhecimento, para que fique aqui registrado,
Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos. Até o nosso próximo encontro. Namastê!